E aí, galera do terceiro ano, tudo bem? Na aula de literatura de hoje, nós vamos trabalhar nossa aula número um do livro 2 e o conteúdo se encontra no capítulo 5, tá ok? Quem não tiver com o material em mãos, dá uma pausa aqui, retorna com o material e continua assistindo. Então, gente, na aula de hoje nós vamos falar do romantismo, tá? Romantismo, escola literária que vem após o período do arcadismo, tá? Se desenvolve aqui no Brasil no final do século XVIII, início do século XIX, tá? Conta com a chegada da família real em 1808, a criação da imprensa, a criação da capital do Rio de Janeiro, a independência do Brasil em 1922 e tem como características gerais a liberdade de criação e expressão, porque nessa época os artistas e os autores tinham uma total liberdade de se expressar, de criar, tá? O individualismo e o subjetivismo, porque o homem era nesse tempo subjetivo, ele colocava aquilo que ele pensava, tá? E principalmente as suas ideias românticas. A valorização das emoções, ele valorizava bastante as emoções, tá? O nacionalismo vai entrar em cena também, uma das características do romantismo, porque ele exaltava a sua nacionalidade, tá? O escapismo e a fuga da realidade, porque o homem não vivia a realidade do momento, tá? Ele não via problema em nada, ele só se focava naquilo que havia de bom. E também com isso o pessimismo vai entrar em cena também, a valorização da natureza, porque o homem valorizava também a natureza no período do romantismo. Isso já é uma herança também do período do arcadismo, onde o homem vivia em harmonia com a natureza, com a poesia. E também vai entrar os temas religiosos e o período do cristianismo, que também ainda com influências do período barroco, ainda reinava nesse tempo ainda tinha uma certa dominação sobre o homem. E também o idealismo. O homem idealizava a mulher amada, ele não via problema nenhum na mulher. Tá? Então ele idealizava tudo aquilo que havia de bom. O homem nesse período, ele até chegava a comparar, tá? A mesma imagem que a Bíblia falava sobre a mãe de Cristo, então ele idealizava a mulher como uma mulher perfeita, uma mulher pura, uma mulher que não tinha nenhum tipo de problemas, tá? E quando a gente fala do romantismo, nós temos que dizer também que o romantismo se divide em dois momentos. O primeiro momento é o momento da poesia, onde vai se dividir em três gerações. A primeira vai ser uma geração nacionalista e indianista, mas por que indianista, professor? Porque o indianismo, o índio vai entrar, tá? Como foco nesse período aí, ele vai ser o centro das atenções, ele vai ser colocado como herói. É por isso que ele exalta a nacionalidade, ou seja, as características do Brasil, tá? Irão entrar dentro dessa primeira geração, tá? Ela vai fazer parte dessa primeira geração e não podemos deixar de citar o índio como uma das características que mais brilharam no início do descobrimento do Brasil. Então, o índio é colocado como herói, há também uma exaltação pela natureza, a natureza brasileira vai ser exaltada nesse período, e com isso irá se destacar dois autores, tá? Que nós não podemos deixar de citá-los, que é Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, tá? Esses são os dois autores que são responsáveis pela poesia nacionalista e indianista, onde irá tratar o índio como herói. O índio vai entrar em foco, tá? Nesse período aqui. E a segunda geração, tá? Que é colocada uma geração como o mal do século, onde tinha a morte como o mal do século, as pessoas sofriam bastante de depressão, de pessimismo. Então, elas achavam que a morte era o principal válvula de escape, tá? Então, nesse período aqui, nós vamos ter também o individualismo, o homem vai ser individual, tá? Nesse período aqui, a morte vai entrar como o mal do século, a idealização do amor, o homem começa a idealizar a mulher amada também, o pessimismo que entra também em foco nesse período e a saudação da infância, o homem começa também nesse período a lembrar de sua infância, tá? E
irá se destacar nesse período aqui da segunda geração Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, que são os dois autores que irá se destacar. E a terceira geração, que já é uma geração totalmente social, também conhecida como geração condoreira, tá? Nessa geração aqui irão se abordar as questões sociais, então o homem já vai estar mais crítico, tá? Já não vai ser um autor que vai se preocupar com a primeira geração, que foi a indianista, com a segunda geração, onde se tratava de pessimismo, mas na terceira geração ele já vai trazer o seu olhar crítico e social, tá? E com isso também ele vai entrar em defesa da escravidão, tá? O erotismo também vai ter um início aqui nessa terceira geração e uma linguagem enfática. E nesse período nós temos que destacar qual autor? Castro Alves, tá? Conhecido como poeta dos escravos. E no segundo momento do romantismo, nós vamos entrar aqui com a prosa romântica. Na prosa romântica, nós vamos ter o surgimento dos folhetins, onde as novelas, onde os romances eram publicados em folhetim, e o alvo disso é visar o lucro, porque eles vendiam para a burguesia, porque o romantismo é o auge da burguesia, a literatura burguesa. Tá? E na fase indianista da prosa, nós vamos ter a exaltação da cultura indígena, o índio vai entrar como herói também, a exaltação da natureza. Aí nós já vamos ter aquelas obras que são bastante conhecidas e que caem no Enem, como Iracema, tá? De José de Alencar. E no período histórico, tá, nós temos a lembrança dos costumes do passado, vai entrar uma mescla de ficção e realidade também aí nesse momento, e nesse contexto histórico aqui vai entrar as obras As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates, obra também do autor José de Alencar, que se destaca bastante na prosa. No romance urbano, nós teremos as exposições dos costumes urbanos e burgueses. Aí vai entrar aqui as obras A Moreninha, de Joaquim Manuel, e Senhora, de José de Alencar, onde vai abordar diversos temas como o casamento, o capitalismo, tá? E no romance sertanejo irá sendo abordado as obras com temas de situações que passam nos ambientes urbanos, focado no interior, ou seja, vai ser mais aquela poesia, aquele romance voltado para as obras do sertanejo, onde irá abordar o homem do campo, tá? E nesse período aqui irá se destacar a obra O Sertanejo de José de Alencar, tá? Gente, se vocês tiveram dúvidas sobre esse conteúdo, anota essas dúvidas aí e na nossa videoconferência nós iremos resolvê-las, beleza? Então, tchau e até o nosso próximo encontro.